Estamos de volta. Acredito que a canção fez a nossa live cair, mas não tem problema. Depois você escuta aí. Se chama Mãe, Bia Marx. A canção é Mãe, Bia Marx. Depois você coloca aí e você escuta. Eu acredito que foi por causa da canção que a live caiu, mas já estamos de volta. Vou dar um tempinho para vocês entrarem novamente. Bom dia, Eliamar, seja bem-vinda. Vai dar certo, vai dar certo. O tema hoje é um pouquinho pesado, mas vai dar certo. Fica aí, Deus está no controle de tudo. Isso pertence a Ele, não pertence a mim, não pertence a nenhuma de nós, mas eu sei que o Senhor quer falar ao seu coração. Então, fica firme aqui comigo. Sou Cláudia Alvim, psicanalista clínica, e é um prazer estar aqui com você. Depois você escuta essa canção. E eu iniciei lendo um versículo de Provérbios 23, 22. E eu quero lê-lo novamente. Diz assim: quem respeita o seu pai mostra que honra as suas raízes. E o que trata com carinho a sua mãe terá sucesso na vida. Olha que versículo lindo. Provérbios 23, 22. Então, nosso tema de hoje é: toda mãe é, antes de tudo, filha. Hoje nós vamos falar sobre você como filha, não como mãe, tá joia? Nós vamos pegar um pontinho aqui, outro ali, mas nós vamos focar em você como filha. Já ouvimos muito, né? Ensinamentos, sobre a nossa postura como mãe, né? Falar sobre mãe, tá, aquela coisa. Mas hoje eu senti a necessidade de falar um pouquinho sobre você e sua mãe. Você como filha, consertar aquilo que está desajustado, porque o passado ele não pode definir o nosso futuro. Quando nós estamos com algo preso lá atrás, que nós não liberamos, que nós não, perdoar é jogar para o ar, que nós não jogamos, nós não lançamos para o ar ainda, isso fica pesado e nos impede muitas vezes, de dar um passo adiante. Então, por isso que o passado não pode definir o seu futuro. Você tem que romper com isso. Cabe a você tomar uma decisão, Tirar aí um pouquinho o orgulho, porque mexe um pouquinho com o nosso orgulho, Mas precisamos sim olhar lá atrás, como nós olhamos, para nossa criança interior. Nós precisamos olhar também para essas questões, porque nós sabemos que nós somos fruto do ambiente no qual nós nascemos. Então, nós carregamos muito disso daí. Então, vamos lá, já começar aqui. Se eu te perguntar, quem é você hoje? Quem é você hoje? Saberia me responder? Quem é você hoje? Pensa aí. Olhando para trás, qual é o sentimento que você tem em relação ao seu passado? Um sentimento bom? Ah, foi bom, foi tranquilo, foi sussa. Glória a Deus por isso. Ah, mas vai ter outras pessoas que vão me dizer: eu não gosto nem de lembrar. Não gosto de pensar no meu passado, isso me traz angústia, me traz aflição, eu prefiro deixar lá, Como se diz, varrer para debaixo do tapete. Deixa quietinho, não mexe não. Não mexe não, deixa ele quietinho lá. Agora eu vou ser um pouquinho mais específica aqui com você. E qual o sentimento em relação à sua mãe? Qual é o sentimento? Ah, eu já consegui perdoar, hoje eu tenho gratidão no meu coração, amo a minha mãe e bênção demais. Continue assim, É dia após dia. Continue amando, continue perdoando. Ah, eu nem quero ouvir falar da minha mãe, deixa ela lá no canto dela. Ou a gente até conversa, mas eu não compartilho minha vida com ela, a gente vê de vez em quando. Como que tá isso aí dentro do seu coração? E como nós falamos muito sobre nossa criança interior,
Qual é o sentimento que a sua criança carrega sobre a mãe que você teve ou a mãe que você ainda tem? E graças a Deus por isso que você ainda tem ela aqui pertinho de você. É natural não termos muitas lembranças da nossa primeira casa, né? Aqui no ventre. É natural. Mas foi importantíssimo para a formação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa personalidade e até mesmo da nossa sociabilidade. Sabia disso? Aqui, começou aqui na barriga, no ventre, né? Aqui da nossa mãe. E pouco a pouco, o artesão, Deus, né? O artesão da nossa vida, foi nos moldando em cada detalhe. Ele foi nos moldando em cada detalhe. Nos deu fôlego e desenhou cada aspecto físico para nos tornarmos a mulher que somos hoje. Então Deus desenhou cada detalhe, né? Cada detalhe num toque de amor. Então você é linda do seu jeito, né? Perfeita aos olhos do Pai. Conhece essa canção? Pois é, assim Deus desenhou você. Então, olhe para você como uma mulher única, sabe? Cheia de peculiaridades. Deus te criou para ser exclusiva. E ainda lá no ventre foi desenvolvido em você a capacidade de se comunicar. A maneira de lidar com as pessoas, de construir relacionamentos. Mas vale ressaltar que o estado emocional da sua mãe influenciou na sua gestação. Nossa, mas como isso é possível, né? Desenvolver tudo isso ainda lá dentro do útero. Sim, ainda lá dentro. E isso pode ter desenvolvido em você um adulto emocionalmente saudável ou não. Sabe por quê? Muito do que a mãe sente durante a gravidez, o bebê também sente. Seja ele positivo, seja negativo, né? Esse sentimento, seja positivo ou negativo, tudo é transmitido pelo cordão umbilical, né? Já sabemos bem disso aí. Talvez você que, né, vai estar assistindo a live em algum momento, talvez você esteja aí gravidinha, aí fica um alerta aqui para você. Crie um ambiente tranquilo e harmonioso durante sua gestação. Faça tudo para que seja tranquilo e harmonioso, porque terá grande influência na formação biológica e emocional do seu bebê. E na psicanálise tem um termo para isso, que é a psicoembriologia. É muito interessante estudar sobre isso. Quanta coisa o nosso bebê sente, quanta coisa nós sentimos, né? Quando estávamos lá no ventre da nossa mãe. Isso é tão pesado que eu quero compartilhar. Nem estava aqui, mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi ainda quando eu estava estudando. Um estudo de caso de uma mulher que ela queria engravidar, mas o marido não queria, e daí o marido sempre falava assim que ia colocar esse bebê dentro de uma caixa. E ela ficou com isso e tal. E quando ela teve esse bebê, então ela teve todo o medo de criar esse bebê, já que o marido não queria e tal. E daí o que aconteceu? Ela abortou esse bebê e enterrou ele dentro de uma caixa. Olha que profundo isso. Então ela acreditou naquelas palavras, foi tão forte que aquele bebê não suportou viver dentro daquele útero, né? E a ponto dela abortar esse bebê e literalmente enterrá-lo dentro de uma caixa. Então é mais profundo do que a gente imagina. E às vezes mães aí que falou, não quero esse filho,
E muitas vezes esse filho, sabe, eu tô machucando minha mãe não me quer, eu tô causando mal para minha mãe, e esse bebê ainda morre lá dentro do ventre. E daí tem que fazer todo aquele processo, né, para retirar esse feto, né, esse embrião. Então, é muito profundo. É muito profundo. Então, temos que tomar cuidado com o que falamos também. Não é só com o meio, né? Só com o ambiente, deixar o ambiente tranquilo, né? Harmonioso, colocar canções de calmaria. Não é só isso. Mas está no que falamos também. A palavra diz que a nossa língua traz vida ou traz morte. E olha que profundo, né? Esse pai trouxe morte sobre a mãe e sobre esse filho, né? Outros falam que não quer, o bebê morre ainda lá dentro. Palavra de morte. Palavra de morte. Eu já compartilhei aqui com vocês que quando eu fiquei grávida do meu filho, e daí eu senti uma dor no pé da barriga, a gente tinha feito uma mudança, então eu tinha carregado muita coisa, lavado a calçada com jatinho, então eu senti uma dor no pé da barriga. E quando eu fui pro hospital para ver o que era, o médico queria me levar para a sala de cirurgia, porque ele disse que eu estava gerando nas trompas e que, ou se eu não tirasse, eu ia morrer. Então, assim, foi um momento de muita angústia. E daí eu entrei para aquele banheiro, eu olhei para o meu esposo, falei assim, vamos pegar uma outra opinião, né? E daí eu entrei para aquele banheiro com o coração apertado ali para trocar, né, minha roupa. E eu olhei no espelho e orei, falei, Deus, coloca as tuas mãos aqui, sabe? Eu pedi vida, falei, Deus, se ele tá aqui, Senhor, reposiciona ele dentro do útero, sabe? Oração de mãe, né? E graças a Deus, hoje ele tá com 12 anos, gente, ele tá, né? Nasceu prematuro e é um rapaz forte, gigante, como meu marido brincava, né? Que ele era muito pequenininho e ele teve que ir pra UTI, então meu marido chegava lá e brincava que ele era o gigante daquela UTI. Então foram momentos difíceis, mas olha só o que foi declarado. Ele lutou para viver. Ele lutou para viver. Então é muito profundo. É muito profundo. Eu poderia ter acreditado naquele médico e falado, tá, eu não quero morrer, então vamos tirar daqui antes que, né, desenvolva. Entende? A gente pode declarar vida ou morte. E para honra e glória de Deus, meu filho tá, né, com vida e vida abundante. Então, o que foi declarado sobre você, talvez isso não tenha te gerado morte física, mas te gerou morte emocional. Talvez isso trouxe desconexão para sua vida, né? Tipo, eu não pertenço a lugar nenhum, não faz sentido eu viver. Tem pessoas que isso é tão forte, tão enraizada aqui dentro dela, que ela é capaz de tirar a própria vida. Nós precisamos tomar cuidado, não só com o ambiente, mas também com o que nós falamos. Faz sentido isso para você? Então imagina, é uma conexão, é um meio de afeto ou também de desafeto. Nosso útero é a nossa primeira casa, o útero da nossa mãe, né? Foi nossa primeira casa. Ah, então quer dizer que se minha mãe teve crises de ansiedade ou depressão na minha gestação, isso pode ter influenciado no meu emocional também? Claro que sim. Olha quantas outras coisas eu já citei aqui, que é mais profundo que isso um pouquinho. E o cordão umbilical, ele capta cada estado emocional e você, bebezinha lá, recebeu todos esses neurotransmissores. Tudo que a mamãe sentiu, você sentiu junto com ela. Assim acontece com uma mãe que usa drogas ou outras substâncias, sabe? Vai
Isso vai levar a um parto prematuro ou vai prejudicar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Meu Deus, como somos limitadas, falhas, não é mesmo? Que mundo caído, caótico é esse que vivemos? Já parou para pensar? Nem para muito não, porque senão pode surtar, então deixa quieto, vamos viver um dia de cada vez, como diz a Bíblia, né? Deixa que cada dia traz seu próprio mal. Então vivemos reproduzindo padrões negativos. Assim como aquela frase, né, que eu falei com vocês na semana passada, o bem que eu quero fazer, eu não faço. É um pensamento comum. E a Bíblia, especialmente em Romanos 7, lá de 19 a 20, reflete sobre essa experiência. Essa passagem descreve o conflito interno entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de o fazer, atribuindo essa dificuldade ao quê? A presença do pecado. A gente sempre quer achar um culpado, né? E é visto como algo que habita dentro do ser humano. E nós somos limitados, sim, nós somos falhos, nós somos pecadores, sim. E o que destaca a necessidade, né, então, de ajuda divina, né, para superar essa luta interna e alcançar a libertação do pecado. Jesus morreu na cruz por nós. O que precisamos hoje é sair do vitimismo, do conformismo. Deixa eu tomar um café. Garganta coçando. Então nós precisamos sair desse lugar de vitimismo e conformismo. Ah, mas minha mãe não queria que eu nascesse. Ela tentou me abortar. Ou minha mãe não planejou estar grávida de mim. Ou ainda, minha mãe engravidou porque foi vítima de um estupro ou cometeu o adultério. Enfim, independente do pecado e das ações humanas, ainda que as condições de sua gestação tenham sido desfavorável, né? Não foi nada saudável, ou ainda da maneira que você queria que fosse, que você imaginou, né? Que acontecesse, que existe um Deus que cura, existe um Deus que restaura o coração ferido. O problema, muitas vezes, é que você não quer encarar, sabe? Não quer encarar essa dura realidade e corrigir a rota. Ah, mas foi minha mãe que errou. Eu sou uma vítima desse erro. Então, para tudo. Quem é você para julgar? Apesar de tudo, você não foi um erro. Nem foi escapulido. Olha o que diz Salmo 139. Deus sonhou com você antes mesmo dos seus pais, antes mesmo da sua mãe. Deus já tinha concebido a sua existência lá na eternidade. Em Jeremias 1 ainda diz que o Senhor mesmo te escolheu. Imagina? Ele te escolheu. Então tira essa ladainha aí da sua cabeça que você foi rejeitada. Repreenda a voz do inimigo. Ele ama jogar essas fagulhas na mente da gente. E a gente cai. E a gente cai. Ele vai lá e fala, você foi rejeitada. Você foi abandonada pela sua mãe. E a gente acredita assim, e lamenta, chora, deprime, sabe? Portanto, você não é um acidente. Ouça a voz de Deus, ouça a voz dele. Olha tanta coisa linda que ele te diz nessa manhã. Se ainda tem dúvida da sua existência em Cristo, pega uma caneta e um papel aí que você vai anotar. E quando terminar aqui, você vai ler esses versículos. Olha só, Efésios 1, de 4 a 5. Anotando aí?
Efésios 1, de 4 a 5, Efésios 2, 10, Efésios 2, 10, 1 Pedro 2, 9. Qualquer coisa depois você assiste a live de novo aí. Leia o que o Senhor tem para falar para você. Além do Salmo 139, Jeremias 1 que eu citei aqui, leia esses outros. Sei que às vezes você foi muito ferida, né, pela vida, pelas pessoas. Então é difícil crer em tudo isso. Tem gente que fala assim, é muito difícil crer num livro. Será? É só um simples livro? É apenas um livro? É difícil. E eu não te julgo, foi difícil para mim também. Mas não demora encontrar esse favor de Deus e libertar sua vida, libertar a vida da sua mãe. Peça perdão e essa decisão ela tem que ser sua. Ela tem que ser sua. Isso vai custar o seu orgulho. Vai custar o seu orgulho, mas esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Permaneça nele. Se você mora aí junto com ela, essa convivência tem mais chance de ficar desgastada. Então, maior necessidade de viver perdoando cada dia. Que Mateus 18 nos ensina. Até quantas vezes tem que perdoar um irmão que peca contra você? Pois é, 70 vezes 7. Imagina, 490 vezes. Ah, mas quem vai pecar desse tanto para ter que perdoar desse tanto? Oh, e se for necessário, perdoe mais. O perdão ele é ilimitado. Essa continha aqui é só para você perceber que você tem que perdoar sempre. Ah, mas minha mãe já morreu. E agora? Fica aqui comigo que eu vou te deixar uma atividade no final. Não sai daí. Continua firme aqui. A grande verdade é que para tudo isso aqui é deixar, sabe, assim, se concentrar no que ela fez por você. Deixar de concentrar no que ela fez por você e a partir de agora começar a concentrar no que Deus fez por você. Aqui está a chave. Precisamos de santificação, regeneração da nossa natureza. Sabe por quê? A santificação ela muda o nosso caráter. E quando somos justificados em Deus, nossa posição também muda. E assim somos aperfeiçoados no caminho. E hoje, como mães, a maioria de nós já como mães, com toda a lição de vida e aprendida e restaurada. Então, conseguimos amar e ensinar nossos filhos com diligência, sem repetir os padrões que nos foram impostos, né? Por culpa da nossa mãe? Claro que não. Claro que não. Tá travando? Eu vou continuar. Qualquer coisa me diz. Deu uma... Então, claro que não foi por culpa da nossa mãe. Mas eu posso perceber, né, que eu tenho condições de romper com esses padrões negativos que ela também recebeu, né? Lá da minha avó. Minha avó também recebeu, né? Lá da mãe dela. Olha só, é uma corrente, né? Porque elas só reproduziram aquilo que receberam. E percebendo isso, eu tenho a chance então de ressignificar. Eu não preciso continuar passando adiante aqueles padrões negativos. Que foi bom, claro, a gente, né, o que foi benção, a gente pega e leva adiante. Deu certo, funcionou, passe adiante. Mas não deu certo, foi ruim, ficou um trauma. Peça a Deus para curar. Mexe nessa ferida.
e ressignifique isso. Deixe essa, né, essa ferida ser cicatrizada. E quando você foi crescendo, talvez você teve aí uma mãe permissiva. Ela não colocava limite em você. O que você queria, ela liberava. Você dava aquele chorinho, ela liberava. Sabe por quê? Ela tinha medo de reproduzir o que recebeu da mãe. Né? Talvez a mãe dela foi tão ruim com ela e ela não queria fazer o mesmo agora com você. E isso levou ela a um outro extremo. Ela não colocou limites e permitiu tudo em você. E como filha, você não se sentiu amada. Se sentiu largada, né? Deixada de lado. Sentiu a necessidade de ser protegida. A criança, ela sente necessidade de limite. Interessante, né? E talvez sua mãe não colocou limite em você. E ficou esse vazio aqui. Ah, eu não fui amada, eu não fui protegida, minha mãe me deixou de lado, minha mãe não fez isso por mim. Ou talvez ela foi uma mãe procrastinadora. Ela sabia que tinha que te corrigir, mas ela não falava nada. Porque estava sempre empurrando a sua educação para outras pessoas. Empurrava a sua educação lá para sua avó, ou para a escola, ou talvez para a igreja. Ela deixou você ser educado por terceiros. E você cresceu uma filha carente. Mas talvez a sua mãe foi aquela mãe possessiva. Fez tudo por você. Nunca deixava você resolver seus problemas. Ela sempre estava lá na frente. Qualquer coisinha, ela que ia lá para resolver, brigar com todo mundo, colocar a boca no trombone. Né? E você, criança, se tornou uma adulta insegura na sua identidade. Ficou perdida. Você não teve a chance de resolver com as suas próprias mãos, as suas próprias questões. Mais ainda, talvez você tenha tido uma mãe punitiva. Aquela mãe autoritária, sempre na gritaria, insatisfeita. Tudo que você fazia para ela não era suficientemente bom. Ser autoritária é bem diferente de ser uma mãe que tem autoridade e firmeza. E com o tempo, você foi desconectando de sua mãe. Porque não se sentia aceita por ela. Tudo que você fazia, ela não valorizava e ainda se sentia incapaz. Conseguiu identificar sua mãe em uma dessas daqui? Será que você teve uma mãe que encaixa em um desses perfis? Ou talvez em todos esses? Que tem, né? Tem um pouquinho de cada. E olhando para você, caso você seja mãe, será que hoje você é uma dessas mães para seus filhos? Né? Uma mãe permissiva, uma mãe procrastinadora, uma mãe possessiva, ou quem sabe uma mãe positiva? Em qual desses a sua mãe se encaixa e em qual desses hoje você como mãe se encaixa? Talvez seus filhos já estão crescidos, casados, né? Ainda assim, em qual desses você se encaixa? Você continua sendo mãe. Eles agora têm a família deles, mas você continua sendo mãe. Quem foi você na infância deles? E quem é você na adultice deles? A verdade é que não importa que exemplo você tenha tido na infância e na adolescência. Você pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá para as futuras gerações. A educação envolve muita imitação e por isso repetimos padrões. E se você escolher andar pelo caminho correto, será natural conduzir seus filhos por ele, né? Segurando a mão enquanto eles andam com você.
em todos os aspectos da vida. É você ensinando, é ali, lado a lado. Assim como talvez seus pais fizeram com você durante o caminho, sentando para comer, ao deitar, ao levantar, não é? Então é no caminho e em todos os aspectos da nossa vida. Esteja disponível para ouvir a história da sua mãe. Dá a chance para ela conversar com você. Sem julgar. Então, deixar claro aqui, sem julgar. E do mesmo modo, esteja disponível para ouvir seus filhos, né? Falar sobre você, sem julgar. Deixa eles falar. Deixa eles falarem. Que nosso objetivo seja servir de exemplo e ensinar. E que o nosso desejo seja que eles sigam e obedeçam. E eu acredito que esse também era o desejo dos nossos pais. Embora eles não sabiam muito, né, sobre todas essas questões que a gente sabe hoje, né, sobre emoções, sobre né, essa coisa aqui dentro de nós, pensamentos e emoções. Então, talvez eles não tiveram tantas informações, mas hoje nós temos. E o que nós vamos fazer com elas? Aí é que tá. O que nós vamos fazer com o que nós aprendemos? E Jung, eu até comentei com vocês semana passada, ele tem uma frase que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Permita-se olhar para dentro, para o interior. Isso nos permite despertar para uma maior consciência de nós mesmos e também do nosso potencial. Temos que encontrar esse potencial em nós. Não é porque os outros nos diminuíram que o nosso potencial diminuiu, não tem nada a ver. O que eles falaram, o que eles fizeram, fala mais sobre o mau caráter deles do que sobre nós mesmos. Então nós temos sim potencial. Nós temos potencial. Nós temos o nosso valor próprio. Você não tem culpa do seu passado. Não se apegue à sua rejeição. Ai, sabe aquela coisa, que minha rejeição? Que não fale assim, sabe? Não se apegue ao sentimento de dúvida. Mas minha mãe não gosta de mim. Para de duvidar disso. Quem falou isso pra você? Para com essas caraminholas aí na sua cabeça. Ou não se apegue à raiva, sabe? Agora, eu também nem quero saber dela. Deixa ela pra lá, ela não quis saber de mim, então deixa ela pra lá. Desapegue disso. Ou talvez você tenha culpa aí. Mas o que eu fiz de errado para ela desistir de mim? Sabe, você não fez nada de errado. Ela também tem lá suas feridas. Digamos que ela teve um motivo legítimo para fazer o que fez. E isso te gerou muitos sentimentos ruins, ressentimentos, mágoas. E isso tem refletido aí na sua vida adulta. Seja na criação dos seus filhos, seja nos seus relacionamentos no trabalho, na sua vida social, no seu casamento. Tem mulheres que nessa fase se perdem ao ponto de não saberem quem são. Forte, né? Que não pertencem a lugar nenhum e acabam com casamentos, com amizades, com trabalhos promissores, simplesmente pelo vazio existencial que sentem. A rejeição da sua mãe não significa a rejeição de outras pessoas para com você também. Não projete isso nos outros, porque é você que acaba rejeitando as pessoas que poderiam ser bênção na sua vida. Expectativa, né, que a gente tem sobre o outro. Pare de colocar expectativa no outro. Não alimente frieza e amargura no seu coração. Peça ao Senhor para trazer luz e te dar discernimento para não agir equivocadamente com as pessoas. E perdoe sua mãe. Perdoe sua mãe.
Por mais difícil que seja, perdoe profundamente. Perdoe profundamente. O perdão não é aquela coisa, perdoei da noite pro dia e tá tudo certo. Não, não é assim. O perdão é como uma cebola, né? Quando você sente, né, que é uma escolha, então você vai sentir que aquilo tá te atrapalhando, tá te incomodando e você vai escolher tirar isso. Então você tira a casca da cebola. E você tirou a casca, agora você tem que começar a mexer nas camadas. Tem camadas, né? As feridas vão criando camadas, então você vai começar a tirar as camadas dessa cebola até que chega lá no centro. Você consegue tirar tudo, todo resquício, toda mágoa, sabe? Todo aquele ressentimento que estava aqui dentro de você. Leva tempo, é um processo. Descascar uma cebola é um processo, você gasta um tempo, né? Tirando todas as camadas. É da mesma forma, o perdão, ele vem, sabe? De fora para dentro, porque tudo aquilo que foi lançado sobre nós, nós vamos tirando. Aos poucos nós vamos tirando. Talvez você ache que ela está rejeitando você, às vezes você acha que ela está te punindo, né? E às vezes você vai reagir da mesma forma, por achar que né, que sua mãe está fazendo isso com você, e daí você começa a rejeitá-la. Você acha que está punindo ela, né? Deixando ela lá de lado, né? Mas isso vai estar só alimentando a sua dor. Só alimentando a sua dor. Não haja simplesmente pela emoção, mas tome uma decisão. É escolha, é decisão. Eu escolho perdoar. Eu tô sentindo que eu vou perdoar. Não, não é assim. Você tem que decidir. Eu não quero, mas eu decido perdoar. É bem assim. Mas você não conheceu minha mãe, você não tem noção do que ela fez comigo. Se eu contar tudo que ela fez comigo. Olha, existem muitas mães narcisistas que ferem com palavras e ações estúpidas. Sabe aquela mãe que olha para o próprio umbigo? Tudo tem que girar em torno dela. Existem mães assim. E elas te adoecem. Elas te adoecem porque elas querem, sabe, quer ter o controle de tudo, quer estar ali. E sabe, ela ainda tem ações estúpidas com você, né, de agressões, não só de palavras mais físicas, né? Ela adoece seu psicológico, ela adoece seu físico. Tem sim essas mães, sabe? Tem mães doentes mentalmente, tem mães egoístas, dominadoras, persuasivas, descontroladas. É claro que tem. Mas perdoe. Mas imponha limites. Imponha limites, diga não. Não, até aqui. Até aqui. Sabe? É limite, não deixa ela invadir sua vida. Ore por ela. Estabeleça prioridades, né? De visitá-la, olha. Ou ela vir tomar um café na sua casa. Prioridades. Primeiro, né? Olha, mãe, primeiro a minha casa. Mas eu quero que a senhora venha, eu quero ir na sua casa. Prioridades. Faz isso por mim? Não, não posso. Se você puder, claro, vai, faça. Mas se você tem outra coisa, olha, não posso. Limites, limites. Seja você o equilíbrio nessa relação. Combinado? E por fim, cuide de você. Não culpe o Senhor pelo que aconteceu com você. Não faça isso. Ele continua sendo bom. Ele continua aí do seu ladinho. Por mais que você não veja, por mais que seu coração esteja endurecido, por mais que a sua visão esteja embaçada, ele continua aí do seu lado. Você que se fechou para ele. Endureceu o coração e acha que ele não está te vendo, que está permitindo tudo de ruim acontecer com você. E daí entra no lugar de vitimismo. Saia desse lugar, né? Saia do modo sobrevivência e viva à luz da palavra uma vida abundante. Experimente perdoar.
e ressignificar o seu passado dolorido e viva plenamente no Senhor. É possível. Eu falo para você que é possível. Eu sou prova disso que é possível. Ah, mas minha mãe já morreu. E agora? Lembra da perguntinha? Quero colocar outras possibilidades aqui também. Ou talvez você não conheceu a sua mãe, né? Ou não tem contato com ela, ou não estão se falando por causa de conflitos familiares. Aconteceu uma rosquinha aí, vocês não estão se falando. Então eu quero deixar, né, uma tarefinha de casa para você. Você sabia que escrever também é uma forma de terapia? A gente usa muito na terapia a escrita. Porque quando você escreve, você tem que pensar, você tem que trazer à memória aquilo. Quando você está escrevendo, você está lendo. E depois, quando você termina, você relê. E isso te traz a consciência daquilo. Muito forte, muito real. Então, se você não tem como você falar com a sua mãe, ou talvez ela é muito difícil e você não quer falar com ela, existe a carta do perdão, né? Uma ferramenta que a gente usa na terapia. E é muito legal, é muito legal. Ela traz a consciência aí de toda a sua trajetória. Então você vai escrever. Eu te desafio aí um momento, coloca uma música de fundo, bem tranquila. E peça ao Senhor, ore ao Senhor, para que Ele traga tudo à sua memória. E você vai colocar tudo nessa carta. Tudo que você queria falar para ela, você vai colocar nessa carta. Descreve todos os prejuízos que ela te causou. Coloca mesmo, fala, olha, aconteceu isso e eu me senti sozinha. Onde a senhora está? Sabe aquilo, tudo que tá aí dentro, que você quer colocar para fora? Pois faça isso. Faça isso. Depois, você vai fazer uma segunda carta. Deixa Deus curar seu coração nessa primeira, né? É como se tirasse a primeira camada da cebola. Então, vamos lá para a segunda. É uma carta de liberar perdão. Escreva uma carta. Se liberte desses prejuízos. Liberte. No entendimento que perdoar é um presente que damos a nós mesmos. Né? Libertamos os outros, mas é um presente para nós mesmos. E depois, deixa Deus limpar, curar tudo isso daí, você vai escrever uma carta de gratidão. Gratidão a ela pela oportunidade de te dar a vida. Deus escolheu ela para te dar a vida, independente de como foi, de tudo que a gente já falou aqui. Gratidão pela vida. Isso vai mudar o seu olhar para o que você teve e também para o que você tem e pelo que não falta, né? Assim, as coisas que você acha que faltam, mas que não falta, que Deus sabe todas as coisas, até isso você vai olhar com gratidão. Aprenda a tirar lições desses momentos difíceis. Fazer isso é um ato simbólico, né? Que vai te ajudar a desconectar de tudo que aconteceu, de tudo que traz dano para a sua vida adulta. E depois você pode reler e você pode queimar ou você pode rasgar. Se tiver coragem, se sua mãe for tranquila, entregue para ela. Né? Desde que não piore a situação. Haja com sabedoria, peça ao Senhor para te dar discernimento. Caso não consiga processar, né, depois de fazer tudo isso, vai mexer muito nas suas emoções. Caso não consiga processar, não hesita em buscar ajuda terapêutica, sabe? Temos muitas ferramentas para ajudar nesse processo. Essa é só uma delas, é bem simples, mas é profunda, né? Então, vou fazer meu merchan aqui, então qualquer coisa chama, tem o link aqui na bio. Você vai olhar lá, tem meu WhatsApp. Me chama, passo todas as informações para você, a gente conversa. Vai ser um prazer te auxiliar aí nessas demandas, tá? Mas não deixe de tratar isso. Deus libera bênçãos quando a gente tem um coração obediente. Quando a gente se propõe a estar no processo, a não fugir do processo.
e é libertador. É paz para o coração, é paz para a nossa casa. E é bênção para a nossa casa. Vai por mim, porque é bem assim que funciona. Dá certo. Tô aqui para dizer isso como experiência própria. Então deixa Deus agir no seu relacionamento com a sua mãe. E se tá tudo bem, maravilha, continue amando essa mãe, continue beijando essa mãe, chamando para um café, mantenha ela aí, ó, pertinho de você enquanto Deus permitir. Aproveite, aproveite. Dá aquela lembrancinha que você tem condições aí de pagar. Vai lá, fala, olha, mãe, é singelo, se você tem condições de fazer algo maior, faça algo maior. Não perca a oportunidade, né? Infelizmente, as pessoas se tornam boas depois que morrem. Não deixe isso acontecer. Que ela seja boa para você em vida. Que ela seja boa para você em vida. Isso é que é importante. Leve flores em vida. Cuida da sua mãe. Esteja com ela, esteja pertinho. Se você mora na mesma cidade, aproveita mais ainda. Porque quem mora longe é mais complicado, né? Eu tive a oportunidade de visitar minha mãe esse final de semana. Então é muito bom. É muito bom, né? Aquele arrozinho de mãe, gente, um bife sensacional, depois um pudim, fechou com chave de ouro. Quem não gosta de uma comidinha de mãe, né? Bom dia, Laura, bem-vinda. Quem não gosta de uma comidinha de mãe? Ana Paula, bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então aproveite a sua mãe enquanto ela está aí pertinho de você. Não deixe essa oportunidade passar. E que Deus te abençoe como mãe também. Que você tenha sabedoria para criar seus filhos no caminho do Senhor, filhos emocionalmente saudáveis. Fiquem atentas para as ações deles, para os celulares deles. Não deixe passar. Não deixe escorrer pelas suas mãos. O inimigo está aí. E ele não dorme. Ele, ó, está rodeando aí nos nossos filhos. Saibam o que eles fazem na escola. Saiba tudo sobre eles. Traga eles para perto, para a mesa. Vamos conversar, menino. Sabe? Não deixe eles trancados no quarto, fazendo o que bem querem, do jeito que querem. Imponha limites. Ah, mas ele já está adolescente. Não importa. Não perca eles. Não perca eles. Faça enquanto é tempo. Tá bom? E ame sua mãe, abrace sua mãe. Mãe, um beijo para a senhora. Deus abençoe ricamente a sua vida. E, gente, voltamos terça-feira que vem, 9 e 7 da manhã, aqui para mais um momento de devocional. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo.